Graça e paz, meus irmãos. Vamos falar um pouco hoje a respeito de um tema que é um pouco assim espinhoso, mas é um tema importante, cristão, e que muitas das vezes acaba sendo dúvida de muitas pessoas. Eu gostaria de ler aqui um versículo da Palavra de Deus antes de nós começarmos a falar sobre o assunto. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 43, diz assim: Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Essa é uma fala de Isabel, quando ela recebe a visita de Maria. Maria já estava ali grávida de Jesus, e ela então faz essa expressão, direcionando a Maria e direcionando aquele que estava no seu ventre, que era o Senhor Jesus, e ela se refere ao Senhor Jesus como Senhor. Então hoje eu quero falar um pouco, primeiro, os que já ouviram e sabem que eu tenho um grande respeito, pela Maria, serva de Deus. Já gravei também uma mensagem que está aí no canal, quem não ouviu pode procurar, que é o que nós podemos aprender com Maria, e como é importante o papel de Maria, o exemplo que ela deixou para que nós pudéssemos seguir. Quando eu gravei essa mensagem, alguém me disse assim: você é muito corajoso para gravar uma mensagem dessa. Por que ele disse isso? Porque muitas das vezes é difícil a gente falar em alguns tópicos, mesmo sendo assunto cristão. Mas por questões de divergências doutrinárias, existem muitas pessoas que têm o medo de falar em algum ponto e, de certa forma, o outro lado se sentir ofendido. Então eu quero deixar aqui desde já claro que o objetivo meu aqui não é ofender a crença de quem quer que seja. Respeito a liberdade de cada um, de crer da forma que ele acha que deve ser. E do ponto de vista cristão, eu entendo que todos nós aqui, já que vamos tratar de um tema cristão, todos nós temos como a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, de onde nós retiramos as doutrinas cristãs, ou seja, o que fundamenta a doutrina cristã é a palavra de Deus. Então hoje eu quero falar um pouco, até respondendo a uma pergunta sobre a questão de Maria. Mas antes de mais nada, nós precisamos deixar claro que nós temos, tanto nós evangélicos e como os católicos, temos alguns pontos em comuns em termos doutrinários. E um deles é a questão da Trindade, a Trindade Santa. Então, nós cremos na Trindade Santa da mesma maneira que os católicos, os cristãos católicos, creem também na Trindade Santa. Então essa é uma crença que, de certa forma, nós temos em comum. E nós cremos também, de forma comum com os católicos, que Jesus foi gerado em Maria por obra do Espírito Santo, sem a participação de um ser humano. E nesse ato de Jesus ser gerado ali, no ventre de Maria, ocorre aquilo que a Bíblia fala da encarnação do Verbo, que é apresentado ali pelo evangelista, pelo João, Evangelho de João, capítulo 1. Então nós cremos também igualmente, da mesma forma que os católicos nessa questão. Nós cremos também, como os católicos, que o Verbo se encarnando,
Jesus se tornou 100% homem e 100% Deus. Nós cremos também na união hipostática, que foi o termo conhecido para se expressar a essa natureza de Jesus ao ser encarnado. Então, veja bem, nós temos aqui algumas considerações daquilo que nós cremos em comum. Por outro lado, nós temos algumas divergências teológicas e que às vezes diferem muito da teologia católica. Então hoje eu quero responder uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: Maria é mãe de Deus? Então essa é a pergunta. Maria é mãe de Deus? E para responder essa pergunta, de imediato, eu vou dizer aos irmãos que não, Maria não é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus. E nós vamos entender por que nós cremos desse jeito, por que eu creio assim, qual é o fundamento que eu tenho e por que eu ensino aos irmãos dessa forma. E o objetivo aqui é trazer esclarecimento, porque nós recebemos na nossa comunidade pessoas que vêm de vários lugares, né? De várias crenças, e entre elas pessoas que já tiveram a sua vida na comunidade católica e decidiram então passar a congregar em uma comunidade evangélica. Então nós recebemos essas pessoas e é natural que elas tenham as suas dúvidas, elas aprenderam de uma forma muitas coisas e quando chega essas dúvidas elas surgem. Então, para nós, Maria não é mãe de Deus. Para a gente entender melhor essa questão, nós precisamos pensar o seguinte: como que a Trindade que nós cremos, igualmente com os católicos, como que nós compreendemos a Trindade? A Trindade é um mistério, na verdade, que a gente percebe na Palavra de Deus, e esse mistério da Santíssima Trindade, nós entendemos, assim como os católicos, que a Trindade é una, ou seja, existe um só Deus. E esse um só Deus, em essência divina, é apresentado na Bíblia também como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a teologia católica explica muito bem essa questão da Trindade, dizendo o seguinte, que não se divide a essência divina, mas também não se confunde as pessoas. Bom, exatamente desse jeito que nós também acreditamos. Colocado essas observações, eu gostaria de fazer uma pergunta. Poderia a criatura ser mãe do Criador? Essa é uma pergunta que, bom, de imediato, alguém vai responder não. Como poderia uma criatura ser mãe do Criador? Bom, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a Bíblia apresenta Jesus existindo antes de todas as coisas. Em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos encontrar ali Jesus sendo apresentado como aquele que existe antes de todas as coisas e que por ele todas as coisas vieram a existir. Portanto, Jesus é apresentado na Bíblia como Criador de todas as coisas. E sendo ele Criador de todas as coisas e existente muito tempo antes da própria existência de Maria, como poderia Maria ser mãe de Jesus, Deus? Como Maria poderia ser mãe do Criador? Nós temos que voltar ao que eu falei no início, que nós cremos que Jesus, ao encarnar, ele tem duas, a sua natureza divina e a sua natureza humana.
Então, como que a natureza divina de Jesus é Deus? Essa essência divina de Jesus sempre existiu. Ele sempre existiu. E existiu como Criador de todas as coisas. Então, como poderia uma criatura que existiu a partir de uma ação do Criador ser mãe do Criador? Não faz sentido, não tem lógica. É isso. No entanto, para o dogma católico, o dogma mariano, e hoje eu estou falando aqui sobre essa questão, né, essa pergunta, Maria é mãe de Deus, mas nós temos muitas outras divergências na questão do dogma mariano, porque a gente não encontra respaldo bíblico para a sustentação de muitos deles. E para nós, a Bíblia como palavra de Deus, ela é a régua, é ela que define, é ela que demonstra para nós se uma doutrina é ou não correta à luz das Escrituras. E aqui eu estou dizendo daquilo que nós compreendemos, respeitando, né, aos cristãos católicos que porventura estarão ouvindo essa mensagem. E o objetivo aqui é a gente trabalhar no campo das ideias sem levar para a questão pessoal, de ofensa, né? Às vezes as pessoas não têm maturidade para isso. Recentemente tive a oportunidade de conversar com uma pessoa católica e essa pessoa muito devota, inclusive de Maria, e nós conversamos durante uma semana sobre a questão teológica, sobre a questão espiritual, voltado para o tema Maria, de forma muito respeitosa, ele colocando seu ponto de vista, eu colocando o meu, e continuamos conversando até hoje, sem nenhum problema, ninguém ofendeu, nenhum ofendeu o outro, né? Mas com maturidade nós conversamos no campo das ideias, e sempre que eu coloco alguma coisa aqui, irmãos, nunca vai ser para ofender quem quer que seja, mas para trazer luz àquilo que nós compreendemos mediante a nossa fé pautada nos estudos bíblicos. Então, para os católicos, o dogma mariano, Maria é mãe de Deus. Bom, o que nós concordamos é que Maria é mãe de Cristo. Os católicos também concordam, Maria é mãe de Cristo. Agora, Maria é mãe de Deus? Nós vamos divergir aqui. Para nós, Maria não é mãe de Deus. E quando nós falamos que Maria é mãe de Cristo, nós estamos referindo que Maria é mãe da parte humana de Jesus. A parte humana de Jesus. E isso não pode se confundir aqui com adocionismo, que é uma heresia. Não é essa a questão aqui. Nós estamos dizendo que o que foi gerado em Maria e que Maria passa a ser mãe daquilo que foi gerado nela. O que foi gerado nela é a parte humana de Cristo, não a sua essência divina. Para fundamentar a crença católica, é muito comum a gente ouvir um silogismo. O que é um silogismo? É quando duas proposições são colocadas para, a partir dessas, chegar a uma inferência ou obter uma inferência para fundamentar alguma coisa. Então, é muito comum os católicos usarem como silogismo a seguinte forma: Jesus é Deus, e todos os evangélicos creem assim, que Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus, todos os evangélicos também creem que Maria é mãe de Jesus. Portanto, Maria é mãe de Deus. Então, olha o silogismo usado por eles: Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, então, portanto, Maria é mãe de Deus. Qual é o problema desse silogismo? O problema é que esse silogismo não se sustenta teologicamente. Ele não se sustenta teologicamente. E até mesmo se formos usar esse silogismo de forma contrária, nós vamos chegar a uma conclusão diferente disso. Por exemplo, Maria não é mãe de Deus Pai. Os católicos também
creem assim. Maria não é mãe do Deus Espírito Santo. Os católicos também creem assim. Logo, Maria não é mãe de Deus. Por quê? Porque o silogismo levaria a essa conclusão. Então, teologicamente não se sustenta esse silogismo. E aqui eu quero trazer para os irmãos o que nós compreendemos. Bom, Maria gerou a parte humana de Jesus. Maria não gerou a divindade de Cristo, como já disse lá na frente, lá atrás, né? Melhor, não disse anteriormente. Maria não gerou a divindade de Jesus. Maria gerou a humanidade de Cristo. E só que pouco tempo atrás, eu ouvindo uma pregação de um padre, até falando essa questão, né, de Maria, ele usou como referência bíblica o texto que nós lemos lá no início, Lucas 1,43, para dizer que, biblicamente, é comprovado que Maria é mãe de Deus através da expressão que Isabel fez quando se dirigiu a Maria, referindo-se a Jesus no seu ventre, quando ela vai falar que porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? E ele vai dizer, o padre vai dizer o seguinte, que basta conferir os originais, que nos originais seria o quê? Mater Dei, mãe de Deus. Isabel estava dizendo que Maria, mãe de Deus, Mater Dei. O grande problema é que Mater Dei é uma expressão latina. E a palavra de Deus, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Foi escrito em grego. Algumas poucas frases ditas em aramaico, mas foi escrito em grego. E essa expressão que aparece aqui, em Lucas 1,43, não aparece mãe de Deus. Aparece a expressão Kyrios, que no grego é Senhor. Portanto, as várias versões bíblicas traduzem para o português como Senhor. E essa expressão, muitas das vezes, era direcionada a Deus, mas também não somente a Deus. Era direcionada, e a Bíblia vai apresentar essa mesma expressão se referindo a donos de propriedades, se referindo a donos de escravos, se referindo ao próprio marido, né? Então, o que nós temos é que essa expressão, dependendo do seu contexto, ela vai dizer do que se trata. Mas aqui, se referindo a Cristo, o que Isabel queria dizer, sabendo daquilo que estava acontecendo, ela estava reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Cristo veio para se revelar como Senhor de toda a humanidade. Reconhecer o senhorio de Cristo não necessariamente significa dizer que ela seria mãe de Deus. Como eu já disse lá na frente, não há lógica, porque só se é mãe daquilo que se gera. E ela gerou ali no seu ventre aquele que seria o Salvador do mundo e se revelaria como o Senhor. Bom, feito essa pequena observação aqui sobre essa questão dessa fala e sobre a ideia de Jesus ser apresentado na Bíblia como aquele que existe antes de todas as coisas e que ele é o Criador de todas as coisas. Então, trazendo para o que eu já disse anteriormente, como que os católicos explicam a Trindade muito bem, diz o seguinte: não se divide a essência divina e não se confunde as pessoas. Isso é correto. Bom, se não se divide a essência divina,
E o que é a essência divina? Um só Deus. Esse um só Deus, ele é indivisível, ele não se divide essa essência, é um só Deus. Portanto, se eu disser que Maria é mãe de Deus e pela própria explicação teológica dada pelos católicos, muito bem explicado, da Trindade, que a essência divina não se divide porque Deus é um só. Se eu disser que Maria é mãe de Deus, eu tenho que chegar à conclusão de que Maria é mãe de Deus, o Deus que não se divide, o Deus que é criador de todas as coisas, o que seria um absurdo. Então, nós só podemos concordar teologicamente que Maria é mãe da parte humana de Jesus. Até mesmo que nós sabemos que Jesus, ele morre no Calvário, ele vai para a cruz, ele morre. Por quê? Porque ele, como homem perfeito, ele precisava substituir o homem para morrer no lugar do homem, para quebrar aquilo que o primeiro Adão havia trazido de ruim para a humanidade, quando ele não consegue obedecer e ele peca, e ele traz toda a consequência do pecado para a humanidade. E Jesus, sendo o homem perfeito, ele assume ali todo o ato de poder redimir a humanidade pela sua obediência ao próprio Deus e a sua entrega como sacrifício para cobrir ou para pagar a dívida do homem com relação ao pecado. E o que morre na cruz não é Deus. O que vai morrer na cruz é a parte humana de Jesus. A parte divina, Deus, sempre existente, não pode morrer. Não pode morrer. Então Deus existe desde a eternidade para todo sempre. O que morre ali, o que derrama o sangue, o que é sepultado na verdade, é a parte humana de Jesus. Tá? Então nós temos que ter essa distinção e assim que nós compreendemos com relação a esta questão de responder se Maria é ou não mãe de Deus. Para nós, no nosso entendimento, não. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Cristo, porque ela gera Jesus no seu ventre, a parte humana de Jesus, e foi agraciada por isso, né? Foi agraciada, ser essa escolhida para trazer Jesus ao mundo com uma função tão especial, dada, concedida a essa nobre serva de Deus, que sempre procurou ser fiel a Deus